tarde, meu nome é Eliabe e eu vim falar sobre energia hidrelétrica no Brasil. A energia hidrelétrica é muito utilizada e desenvolvida no Brasil. Desse modo, ocupa um lugar de destaque na matriz brasileira e é uma das principais fontes que ocupa a matriz energética nacional. Olá, meu nome é Érica e hoje eu vim falar sobre a primeira usina hidrelétrica no país. A primeira usina hidrelétrica no país, chamada Usinas de Marmelo, foi construída há mais de 100 anos atrás. Os primeiros watts-horas que foram gerados na América Latina só foi possível graças às águas do rio Paraibuna, que atravessa a zona da Mata Mineira e deságua no litoral fluminense. A usina hidrelétrica de Itaipu é uma usina binacional localizada no Rio Paraná, entre as fronteiras do Brasil e do Paraguai. Ela foi construída pelos dois países entre os anos de 1975 e 1982. É conhecida pelos seus espetáculos de luzes noturnas e pelo miradouro central. O centro de comando é o que controla as turbinas da barragem. A diretoria da ANEEL definiu a tarifa de repasse de energia produzida pela usina de Itaipu para 2021 em 28,07 kW por mês. A diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica revisou os valores de referência da produção de energia gerada pelas usinas hidrelétricas. Os dois valores são revisados a cada 4 anos. O valor do PMH vai de 146,71 por megawatts em 2020 para 186,88 em 2021. As mudanças climáticas também são chamadas de alterações climáticas, que se referem a uma alteração no estado do clima que pode ser identificado por meio de testes estatísticos através de alterações na média ou na variabilidade de suas prioridades, que persiste durante um longo período de tempo. As mudanças climáticas sempre ocorrem durante toda a história da Terra. Elas podem ocorrer de forma natural em virtude, por exemplo, de grandes períodos de atividade vulcânica, mudanças na inclinação do eixo da Terra, entre outros. No entanto, nos últimos tempos, as ações antrópicas agravaram as alterações climáticas, principalmente após a Revolução Industrial. Uma das principais causas das mudanças climáticas é o aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera. A superfície da Terra ela recebe constantemente radiação solar e essa radiação ela é refletida de volta ao espaço pela superfície da Terra e outros componentes da atmosfera. Os gases de efeito estufa eles absorvem parte da radiação que seria irradiada de volta ao espaço e mantendo assim o planeta aquecido. Esse efeito, conhecido como efeito estufa, ele é um processo natural e alguns dos seus gases são vapor de água, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso e outros gases. O efeito estufa é um processo natural. No entanto, o aumento de gases de efeito estufa na atmosfera, causado pela ação antrópica, ações que são realizadas pelos homens, tem causado e aumentado ainda mais a temperatura média do planeta, que é o que chamamos de aquecimento global. Embora muitos gases estejam relacionados ao aquecimento global, o CO2 tem muito destaque em virtude da grande quantidade de emissão desse gás pelas ações antrópicas. Vale também ressaltar o aumento da quantidade de CO2 na atmosfera, que aumentou 32% desde a Revolução Industrial. Esse aumento de CO2 na atmosfera está relacionado principalmente com a queimada de combustíveis fósseis, queimada das florestas e atividades industriais. Nos últimos 400 mil anos, a Terra passou por 4 ciclos distintos, interglaciais e glaciais. A última glaciação ocorreu há cerca de 20 mil anos atrás, e a Terra demorou cerca de 10 mil anos para aquecer novamente e voltar à fase interglacial. No entanto, tem se observado
que a temperatura média da Terra tem se elevado 50 vezes mais rápido do que o normal. Segundo o IPCC, em 2100, a temperatura média da Terra aumentará cerca de 2 a 4 graus Celsius acima do período pré-industrial. Isso também por meio da poluição atmosférica, que pode ocorrer por fontes fixas ou fontes móveis. As primeiras são aquelas em que há movimentação do agente emissor de poluentes. Entre os exemplos mais significativos, podemos citar as indústrias e os vulcões. Quando falamos em fontes móveis, referimos-nos àquelas em que há agente emissor de poluentes, como é o caso dos veículos automotores, trens, aviões e entre outros. Combustíveis fósseis são combustíveis formados por meio de processos naturais, como a decomposição de organismos mortos soterrados. Os combustíveis fósseis possuem alta quantidade de carbono usados para alimentar a combustão. São usados como combustíveis o carvão mineral, o gás natural e o petróleo. O carvão mineral é um mineral não renovável, mais especificamente uma rocha sedimentar originada há milhares de anos e encontrada no subsolo, em depósitos de origem orgânica. É, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, Anatel, o combustível fóssil com maior disponibilidade no mundo e uma das primeiras fontes de energia usadas pelo homem. O carbono é o principal composto do carvão mineral, apresentando, segundo a Companhia de Pesquisas e Recursos Minerais, o teor de aproximadamente 55 a 95% do elemento, fazendo, portanto, que haja tipos de carvão mineral mais ou menos ricos em carbono. O turfa possui entre 55 a 60%, o lignito entre 67 e 78%, o carvão hula entre 80% a 90% e o antrácito em 90%. O gás natural é um composto de hidrocarbonetos leves, metano, etano, propano e butano e outros gases, oriundo da degradação de matéria orgânica, considerado um combustível fóssil. Ele não é um recurso renovável, geralmente extraído em rochas porosas profundas, submetido a condições de temperatura e pressão específicas, apresenta-se no estado gasoso e pode ser encontrado associado junto ao petróleo ou não associado, encontrado isoladamente ou junto a pequenas quantidades de petróleo. Seu percentual de carbono é de 1,8%. Petróleo. Petróleo é um combustível fóssil que corresponde a uma substância oleosa cuja densidade é inferior à da água e é inflamável. É considerado um dos principais recursos naturais utilizados como fonte de energia da atualidade. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, seu percentual de carbono é de 82%. A água da chuva já é naturalmente ácida devido a uma pequena quantidade de dióxido de carbono dissolvido na atmosfera. Quando não é natural, a chuva ácida é provocada principalmente pela ação das fábricas e dos carros que queimam combustíveis fósseis como o carvão e o petróleo. Ao queimar combustíveis fósseis, os automóveis e as indústrias liberam na atmosfera um grande número de poluentes. Dessa poluição, um pouco se precipita, depositando-se sobre o solo, as árvores, monumentos e etc. Uma parte circula na atmosfera e mistura-se com o vapor da água. Tais poluentes reagem com a umidade do ar e a luz solar, criando substâncias altamente ácidas, como o ácido sulfúrico, o ácido nítrico e o ácido muriático.
As gotas da chuva acabam levando esses ácidos para os rios e lagos, tornando o solo e a água imprópria para a vida. Um dos grandes problemas ambientais no mundo atual é a chuva com alta concentração de ácido em suas composições, conhecida como chuvas ácidas. Os principais agentes naturais responsáveis pela produção dos gases lançados na atmosfera e que provocam chuva ácida são vulcões e os processos biológicos que ocorrem nos solos, pântanos e oceanos. Ácidos são substâncias que liberam íons positivos de hidrogênio ou prótons numa solução aquosa. Por esse motivo, eles são doadores de prótons. Além disso, os ácidos reagem com as bases e formam sais e água, numa reação conhecida como reação de neutralização. Característica dos ácidos: incólor, odor forte, asfixiante, sabor azedo, ácido ou amargo, pH inferior a 7, estado físico líquido, baixo ponto de fusão e ebulição, conduzem eletricidade em meio aquoso, reage com materiais que são ferro, magnésio e zinco. O pH é representado numa escala que varia de 0 a 14. Ela mede a acidez e basicidade de uma solução. Sendo assim, o pH 7 representa uma solução neutra, por exemplo, a água pura. Já os que estão antes dele são consideradas soluções ácidas, pH ácido, e o que estão após o 7 são as soluções básicas, pH alcalino. Feita essa observação, o caráter ácido é crescente da direita para a esquerda, já o caráter básico da esquerda para a direita. Note que quanto menor o valor do pH, mais ácida será a solução. As bases são substâncias formadas pela união de um cátion e um ânion, que liberam íons hidroxila, numa solução aquosa em processos chamados de dissociações iônicas. Por esse motivo, as soluções alcalinas ou básicas são conhecidas como aceitadoras de prótons. Além disso, as bases, quando combinadas com ácidos, resultam em sais e água. Característica das bases. Primeiro, sabor adstringente, cáustico e amargo. Segundo, pH superior a 7. Terceiro, conduz eletricidade em meio aquoso. Quarto, em altas temperaturas desintegram-se. Exemplos de bases. Primeiro, hidróxido de sódio. Segundo, hidróxido de amônio. Terceiro, hidróxido de potássio. Quarto, hidróxido de magnésio. Quinto, hidróxido de ferro. E sexto, hidróxido de cálcio. As bases podem ser classificadas de acordo com o número de hidroxilas que contém na molécula: monobases, 1 hidroxila, bibases, 2 hidroxilas. As bases podem ser classificadas de acordo com o número de hidroxilas que contém na molécula: monobases, 1 hidroxila, bibases, 2 hidroxilas, tebrases, 4 hidroxilas. Pegue um repolho roxo, pique, ferva, filtre. Agora você tem um indicador de acidez. Vamos precisar de vinagre, hidróxido de sódio, acetato de sódio, limpador de azulejo, água sanitária, ácidos são deslocados para o vermelho e bases para o verde. E aí, gente, tudo bem com vocês? Me chamo Cadmiel, sou aluno do 2º ano B e vou mostrar para vocês lixos, a forma de tratamento de lixo e gases emitidos pelo lixo. Vamos lá? De acordo com a Abrelp, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, em nosso país anualmente são produzidos mais de 79 milhões de resíduos. Nesse montante, apenas 58,7% recebe o tratamento adequado. Em áreas de descarte irregular do lixo,
os famosos lixões, grandes quantidades de material orgânico são descartados junto com outros elementos, como plástico, metais, produtos higiênicos, baterias, lâmpadas e em geral. Quais são as possibilidades para o tratamento de lixo? Aterros sanitários. Os aterros sanitários são alternativas adequadas em subestações ao lixão. Incineração, as usinas de incinerações de lixo. Tem a vantagem e demanda uma pequena área para instalações e de reduzir o volume de lixo descartado e reciclagem e etc. Boa tarde, eu vou falar o que é a chuva ácida. A chuva ácida é consequência da poluição atmosférica com óxidos ácidos que reagem com a água da chuva, produzindo ácidos fortes na emissão de gases poluentes na atmosfera. Como óxidos ácidos e gases de efeito estufa têm causado graves problemas ambientais, sendo um deles a chuva ácida. Eu vou falar o que causa a chuva ácida. Bom, a chuva ácida é consequência da poluição atmosférica com óxidos ácidos que reagem com a água da chuva, produzindo ácidos fortes. A emissão de gases poluentes na atmosférica, como óxido, ácidos e gases de efeito estufa, tem causado graves problemas no ambiente, que aí faz formar a chuva ácida. Observa-se que com o decorrer da queima do enxofre, a rosa perde sua cor original. Isso se deve à acidez do meio, ou seja, quando se inicia a queima do enxofre, ele se combina com o gás oxigênio do ar, produzindo dióxido de enxofre. Essa liberação do enxofre em forma de dióxido reage com a água e com o gás oxigênio do ar, tornando-se ácido sulfúrico. Essas mesmas reações ocorrem na atmosfera, quando a combustão de grandes quantidades de combustíveis fósseis libera enxofre em forma de óxido de enxofre. Logo, ao reagirem com o oxigênio do ar e se dissolverem na água da chuva, tornando-se ácido sulfúrico. Dessa forma, a mudança de coloração da rosa se deve pelo ambiente ácido dentro do pote. O que é energia solar? Energia solar é um termo que se refere à energia proveniente da luz e do calor do Sol. É utilizada por meio de diferentes tecnologias em constante evolução, como o aquecimento solar. Energia solar é fotovoltaica, energia heliotérmica, arquitetura solar e a fotossíntese artificial.
A energia solar é gerada pelas placas solares e levada ao inversor solar, equipamento responsável por transformar a corrente contínua em alternada e então ser distribuída para o local de consumo e utilizada pelos equipamentos. A energia fotovoltaica é uma tecnologia 100% comprovada. Países que mais utilizam. Em primeiro lugar está a China com 78.100 MW. Em terceiro lugar aparece a Alemanha com a captação de 41.200 MW. Em quarta colocação está os Estados Unidos com 40.300 MW. Valores atuais. Um gerador de energia solar residencial de 1.78 kW tem seu valor de instalação de aproximadamente R$ 3.400. A instalação de geradores de 12.42 kW para pequenas empresas custa cerca de R$ 10.300. Para indústrias, o custo de instalação de placas solares com um gerador de 53.4 kW tem um custo aproximadamente de R$ 36.100. Como vocês sabem, foi inaugurado no dia 5 de agosto pelo governo federal a primeira etapa da usina solar fotovoltaica flutuante, instalada pela Companhia Hidrelétrica de São Francisco, CHESF, no reservatório de Sobradinho, na Bahia, com capacidade de gerar 1 MW de energia. Meu nome é Maria Luísa e eu vou falar alguns dos problemas causados pela chuva ácida. A chuva ácida é considerada um problema grave no mundo, em decorrência do aumento da poluição atmosférica, associada às emissões de gases poluentes por agentes naturais. Intensificou-se a inocência das chuvas ácidas em todas as partes do planeta, especialmente nos países industrializados. A precipitação com concentração de acidez pode causar danos nos solos, tornando-os acidificados. A contaminação do solo pode alcançar recursos hídricos como os lençóis freáticos, rios e lagos. A água com baixo pH provoca a perda de biodiversidade, impossibilitando o desenvolvimento da vida aquática. A vegetação também é afetada pela chuva ácida. Estudos indicam que a acidez prejudica o desenvolvimento das plantas, fazendo com que apresentem lentidão em seu crescimento, podendo até morrer. A superfície das folhas é rompida, ocasionando o empobrecimento nutricional e fazendo com que a vegetação torne-se suscetivelmente a doenças e pragas. Além disso, as raízes crescem com lentidão, dificultando o transporte de nutrientes. A chuva ácida pode ainda afetar plantações, prejudicando colheitas e trazendo diversos prejuízos sociais e econômicos. A água da chuva vem acompanhada de poluentes que marcam os vidros e a lataria do veículo caso não seja removida a tempo. A chuva ácida não é tão agressiva, mas com a repetição o estrago pode ser grande. As manchas são mais visíveis em automóveis de cor escura, porém nos vidros é perceptível em qualquer veículo e às vezes podem ser confundidas com gordura. A chuva é carregada de poluentes como óxidos de enxofre e nitrogênio. As manchas geralmente surgem devido à incidência da chuva ácida que ficou depositada no veículo e depois fixada pela secagem do sol ou pelo longo período sem limpeza. O fenômeno ocorre a partir da mistura de gotas de água ou até mesmo neblina e nevoeiro, com gases poluentes em suspensão na atmosfera, como óxido de enxofre, que reage com a água, formando os ácidos sulfúrico e sulfuroso. Em especial, o ácido sulfúrico, ao ser inalado, pode causar A crise energética do Brasil é marcada por fatores políticos, econômicos e ambientais, que estão diretamente relacionados com a dificuldade do país em manter o seu abastecimento de energia. O ano de 2021 foi marcado pela escassez de chuva em grande parte do território brasileiro. Logo, há uma dificuldade de manter a produção de energia do país, que ainda é muito dependente de hidrelétricas.
Ademais, a falta de investimento ao setor energético culminou na crise atual, considerada tão grave como o apagão de 2001. As crises energéticas envolvem vários motivos, seja políticos, econômicos e ambientais, e estão, no geral, atreladas à falta de recursos disponíveis para a produção de energia. Uma crise energética desencadeia várias outras crises, em especial no campo econômico, uma vez que o abastecimento de energia é primordial para o desenvolvimento das atividades produtivas. A crise energética de 2021 tem um conjunto de motivações, as quais estão ligadas a questões políticas, econômicas e ambientais. Primeiramente, destaca-se a elevada dependência da matrix hidráulica, ou seja, da água para a produção de energia elétrica. A matrix energética, mesmo com a diversificação concretizada ao longo dos últimos anos, ainda possui uma grande participação da matrix hidráulica, que é extremamente suscetível às condições climáticas. O Brasil tem registro nos últimos anos médias pluviométricas abaixo dos índices históricos. A seca tem sido um constante no país, em especial na porção centro-sul brasileira. Logo, a crise energética é agravada pela ausência de chuva em grande parte do território nacional, inclusive nas áreas próximas de grandes usinas hidrelétricas. Sendo assim, há um impacto direto na falta de chuva nos reservatórios das hidrelétricas, que produzem grande parte da energia elétrica do país. Destaca-se ainda a ausência do planejamento estratégico do poder público no gerenciamento dos reservatórios das águas das hidrelétricas. O Brasil não apresentou nos últimos anos medidas concretas de investimento em produção e distribuição de energia, assim como na modernização de todo o sistema elétrico. Portanto, o agravamento da crise também está atrelado à passividade do poder público mediante um cenário energético que demanda a atenção. As consequências da atual crise energética brasileira remetem às questões econômicas, políticas e ambientais, além do cenário social. A ausência da política de investimento estatal em energia, assim como o cenário de escassez hídrica vivenciado pelo país, resulta em um panorama alarmante que pode gerar grandes perdas para a população. Primeiramente, destaca-se o aumento dos custos de energia elétrica, tanto para consumidor doméstico quanto para comerciantes e indústrias, o aumento da conta de energia elétrica, que vai impactar diretamente no custo de vida dos brasileiros. Por sua vez, é mais um componente que contribui para o aumento da inflação do país. Em segundo lugar, no âmbito produtivo, o encarecimento de energia elétrica resulta na diminuição da produtividade e da atividade industrial, da elevação dos custos de produção e também no aumento do desemprego. Há ainda risco de racionamento e apagões, que impactam diretamente nas atividades indústrias, como o cotidiano da população. Além disso, há questões políticas, uma vez que a incapacidade do Brasil em lidar com a crise energética e a fragilidade do sistema de produção de energia do país resulta em uma deterioração da imagem do país no exterior. Esse fator gera ainda uma diminuição de investimentos estrangeiros no país. Já no âmbito social, destaca-se a perda do poder de compra da população, mediante o maior gasto com energia, que pesa no bolso de grande parte das famílias. O custo de energia é repassado para várias outras atividades econômicas, como alimentação, transporte e serviços em geral. Olá, gente! Hoje eu vim falar um pouco sobre crise energética. E para começar o assunto, eu vou explicar o que é uma crise energética e quais suas causas e consequências. Bom, uma crise energética corresponde a um problema causado por diversos fatores, naturais e estruturais, que podem causar um problema na geração de energia. Ou seja, é um momento de dificuldade de abastecimento de energia. Atualmente, o Brasil enfrenta uma grande crise energética, como consequência da falta de investimento no setor energético. E essa crise está fortemente ligada aos fatores políticos, econômicos e ambientais. Bom, gente, as consequências da crise energética são diversas. Entre elas, as principais são o aumento das contas de energia, o aumento da inflação e o agravamento da crise econômica. Bom, gente, uma das soluções seria diversificar as fontes de energia do país, e uma ótima opção seria aumentar o uso de energias renováveis. Quem não sabe o que são fontes renováveis, são fontes que vêm de recursos naturais, ou seja, elas são naturalmente reabastecidas, como por exemplo, o sol, a chuva, a água, as marés. Aliás, a nossa cidade usa bastante as energias renováveis, como por exemplo, a energia eólica. O uso dessas fontes de energias alternativas são muito importantes, pois elas causam muito menos impactos ambientais. Aqui mesmo no Brasil, as fontes de energias alternativas representam 84% da matriz energética, sendo mais utilizados a água, o vento, a biomassa e o sol, gerando assim energia hídrica, energia solar, energia eólica e biocombustível. Olá, bom,
meu nome é Lucas Silva, eu sou do terceiro A e o meu tema são as consequências das mudanças climáticas. Ademais, Lucas, o que são as mudanças climáticas? São simplesmente alterações climáticas na temperatura, na precipitação e também na nebulosidade em escala global. Elas estão em boa parte relacionadas a fatores naturais, como as alterações nos raios solares ou até mesmo nas alterações da órbita da Terra. Porém, o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, ele afirma que existem estudos científicos que comprovam que o aumento da temperatura está sendo provocado pelo homem durante esses últimos 250 anos na sociedade. Bom, eu vim falar sobre o aumento na incidência da ocorrência de eventos climáticos extremos e a elevação do nível do mar. Bom, a principal consequência das mudanças climáticas está relacionada com um aumento na repetição e intensidade de eventos climáticos extremos, tais como enchentes, tempestades, furacões e secas. O El Niño, um evento climático que ocorre regularmente a cada 5 a 7 anos, também poderá se tornar mais recorrente, provocando secas severas no norte e nordeste e chuvas torrenciais no sudeste e no território brasileiro. Um estudo mostrou que as mudanças climáticas estão alterando profundamente o clima do Alasca. De acordo com especialistas, o número de tempestades no estado triplicará, aumentando os riscos de inundações generalizadas, deslizamentos da terra e incêndios florestais induzidos por raios. Um outro estudo revelou que os ciclones tropicais se tornarão mais intensos. Além disso, anunciou que as ondas de calor ocorrerão com mais frequência. E sobre a parte da elevação do nível do mar, o nível do mar deve subir em média de 18 a 59 centímetros até o final do século XXI, o que implicaria o desaparecimento de muitas ilhas, em alguns casos, países inteiros, com danos fortes em várias áreas costeiras, além de causar enchentes e erosão. Bem, a minha parte é falar sobre a perda de cobertura de gelo e alterações de recursos hídricos. Bom, vamos começar pela parte da perda de cobertura de gelo. Bem, as principais causas de perda de cobertura de gelo são o aumento da temperatura da água. Por tal efeito, é responsável por processos erosivos que quebram os glaciares, soltando grandes massas de gelo nos oceanos. A taxa de perda de gelo da Terra aumentou significativamente nas últimas décadas. Foram cerca de 0,8 trilhões de toneladas por ano na década de 1990 e atualmente já são cerca de 1,3 trilhões de toneladas de perdas anualmente. Bem, as consequências disso são o aumento do nível do mar. O derretimento das geleiras contribuiu para o aumento do nível dos oceanos em cerca de 2,7 centímetros desde 1961. Além disso, as geleiras do mundo têm gelo suficiente, cerca de 170 mil quilômetros cúbicos, para aumentar o nível do mar em quase meio metro. Bem, agora vamos falar sobre as alterações de recursos hídricos. Bem, as alterações na disponibilidade e na qualidade dos recursos hídricos são resultados também de outros fatores de pressão, tais como eles: o crescimento econômico, o uso e a ocupação das bacias hidrográficas, o aumento populacional e da demanda urbana, agrícola e da geração de energia. Bem, o ciclo da água está ligado diretamente ao clima, assim como as mudanças no clima que alteram o regime de chuvas, que podem provocar o aumento de ocorrência de eventos hidrológicos extremos, como inundações e longos períodos de secas. Esses eventos afetam a oferta de água, ameaçando os suprimentos de recursos hídricos para todos. Bem, as consequências disso podem provocar uma alteração nos processos químicos e biológicos, afetando a qualidade das águas. Um dos principais impactos que podem sofrer consequências disso também é a redução
nas concentrações de oxigênio dissolvido, interferindo na capacidade de autodepuração dos corpos e na sua capacidade de manter a sua biodiversidade aquática. Eu vou falar sobre mudanças nos ecossistemas e desertificação. As alterações climáticas previstas também afetarão o ecossistema e também pode colocar em risco a vida de várias espécies do nosso planeta. Como consequência das mudanças climáticas, a biodiversidade de vários ecossistemas deverá diminuir e também pode-se esperar modificações na reprodução de vários animais. Os exemplos de alguns impactos são o aumento na população de vetores, como dengue, Himalaia, e também extinção de espécies endêmicas, redução na produção de flores e redução na distribuição geográfica. Estudos indicam que tubarões jovens estão migrando para o norte da Califórnia, pois as águas do sul já estão ficando cada vez mais quentes. Pesquisas retratam que esse fenômeno também pode estar relacionado no aumento de órgãos sexuais dos peixes e também na doença que está cometendo na população costeira de golfinhos. A desertificação é causada principalmente pelas atividades humanas e também pelas alterações climáticas. Estima-se que cerca de 135 milhões de pessoas estão perdendo suas terras por causa da desertificação. A África pode perder cerca de 2/3 de suas terras produtivas e a Ásia e a América do Sul podem perder 1/3. Áreas inteiras podem se tornar inabitáveis como consequência do efeito das mudanças climáticas, além das queimadas, das mananciais sobrecarregadas e explosões demográficas. Nas regiões subtropicais e tropicais, mudanças nas condições climáticas no regime de chuva poderão modificar significativamente a vocação agrícola de uma região. Também temos os danos a propriedades e infraestruturas. Alterações no regime de chuvas e ocorrências de eventos extremos podem comprometer infraestruturas essenciais, como linhas de energia, estradas e pontes, que precisariam ser reparadas com mais frequências, gerando gastos significativos aos governos. As mudanças climáticas geram uma série de consequências ambientais graves. Uma das consequências do aumento da temperatura do planeta é o aumento do nível do mar, que ocorre com virtude do degelo das geleiras. As altas temperaturas podem causar muita seca, que afetarão a agricultura. Consequentemente, podem interferir na produção de alimentos para as pessoas. Diminuindo a produção de alimentos, aumenta o valor dos alimentos para as pessoas. Além de afetar a agricultura, a seca está relacionada com o aumento de focos de incêndio e com a escassez de água. Esse último problema poderá levar parte da população a sofrer com baixa disponibilidade de água potável e poderá gerar competição por esse recurso. Enquanto algumas áreas enfrentarão seca extrema, com algumas regiões poderá ocorrer um aumento exagerado das chuvas. Isso poderá causar problemas como inundações e deslizamento de terras em áreas com grande quantidade de pessoas. Bom, eu me chamo Williams e vim falar um pouco sobre a crise energética. Crise energética do Brasil. A crise energética do Brasil é marcada por fatores políticos, econômicos e ambientais, que estão diretamente relacionados com a dificuldade do país em manter o seu abastecimento de energia. O ano de 2021 foi marcado pela escassez de chuvas em grande parte do território brasileiro. Logo, há uma dificuldade em manter a produção de energia do país, que ainda é muito dependente de hidrelétricas. Ademais, a falta de investimentos no setor energético culminou na crise atual, considerada tão grave quanto o apagão de 2001. Uma crise energética é um momento de dificuldade de abastecimento de energia. Ela gera consequências como a deterioração da economia e o aumento de custos para o consumidor. Mediante esse cenário, o poder público tem adotado algumas medidas para incentivar a diminuição do consumo de energia pelos brasileiros. O que é uma crise energética?
Uma crise energética é um momento de temporal de dificuldade de abastecimento de energia. Normalmente, as crises que têm como centralidade a questão energética estão diretamente relacionadas com a capacidade do poder público em garantir o abastecimento de energia para a população. As crises energéticas envolvem vários motivos políticos, econômicos e ambientais e estão, no geral, atreladas à falta de recursos disponíveis para a produção de energia. Uma crise energética desencadeia várias outras crises, em especial no campo econômico, uma vez que o abastecimento de energia é primordial para o desenvolvimento das atividades produtivas. Olá, meu nome é Natan e eu estou aqui para falar sobre quais as consequências da crise energética no Brasil e fontes de energias alternativas. Quais as consequências da crise energética no Brasil? As consequências na atual crise energética brasileira remetem a questões econômicas, sociais, políticas e além do cenário ou espaço ambiental. A ausência de políticas de investimento estatal em energia, assim como o cenário de escassez hídricas vivenciando pelo país, resultando em um panorama alarmante que pode gerar grandes perdas para a população. Isso pode sofrer alterações ou adaptamentos conforme a demanda evoluir. Bom, mas o encarecimento das contas de energias elétricas, apagões, problemas ambientais, problemas para os consumidores e produtores industriais, tudo isso é de se preocupar. Por isso que há fontes de energias alternativas. O que é fonte de energia alternativa? Também conhecida como fontes de energia renovável. Uma fonte de energia alternativa é responsável por realizar uma geração elétrica de baixo impacto ambiental e também é bem sustentável. A energia solar e a energia eólica é um dos exemplos de energia alternativa, assim como diferentes das energias convencionais. As fontes de energias alternativas não usam combustíveis fósseis. É importante ressaltar que no Brasil as energias alternativas têm sido muito bem e há muito tempo utilizadas, correspondendo a quase 84% de toda a matriz energética. Porém, no mundo a situação é outra. Apenas 14% da matriz energética mundial é composta por fontes de energias alternativas. Bom dia a todos, eu sou Cíntia e vou falar o que são e quais são as fontes alternativas de energia. O que são as fontes alternativas de energia? As fontes alternativas de energia são matérias-primas produtoras de energia que, diferentemente das convencionais, não utilizam derivados de petróleo para a geração de energia. Fontes alternativas de energia para a geração de energia elétrica são energia solar, eólica, maremotriz, hídrica e geotérmica, enquanto o etanol e o biodiesel são fontes alternativas a combustíveis, como gás natural, petróleo e carvão. Agora, quais são as fontes alternativas de energia? Exemplos de fontes de energia alternativa são a energia solar, eólica, energia maremotriz, energia ondomotriz, energia hídrica, energia geotérmica, energia nuclear e biodiesel. A energia solar é a luz do sol como fonte de energia. Energia eólica é a força dos ventos para geração de energia. Energia hídrica, hidráulica ou hidrelétrica, que é a utilização da água para geração de eletricidade. Energia geotérmica, que é o calor interno da Terra, que é usado como fonte de energia. Energia maremotriz, que é a força das marés que gera energia. Energia ondomotriz, que é a força das águas como fonte de energia. E energia nuclear, que é a transformação dos núcleos atômicos em energia. Olá, bom dia. Me chamo Rian Lacerda, sou aluno do Jorge Cury sob a orientação do professor Antônio Marcos. Irei falar hoje um pouco qual a importância de usarmos mais fontes de energia alternativa. Fontes de energia alternativa, todos os dias o mundo produz dióxido de carbono, que é liberado para a atmosfera da Terra, permanecendo lá por centenas de anos. Isso contribui amplamente para o aquecimento global e para as mudanças climáticas que estamos vivendo, chuvas extremas e secas desastrosas. No caso, nós podemos ver o colapso que o uso exagerado de muitas energias está causando com o nosso meio ambiente.
Por isso, o uso de energia alternativa é importante, pois oferece benefícios ao planeta e à economia. Os principais são os benefícios ambientais. Tecnologias de energias alternativas são fontes de energias que possuem impacto ambiental muito menor do que as tecnologias convencionais de energia com base em combustíveis fósseis. Desta forma, a energia alternativa contribui para a manutenção e a preservação do meio ambiente. Também ela é energia. Outro benefício é que ela pode ser uma energia para gerações futuras. Muitas das fontes de energias alternativas são também renováveis, como é o caso da energia solar e eólica, que é o caso da nossa cidade, que nós possuímos os dois, eólica e solar. Elas nunca acabarão, enquanto outras fontes de energia são finitas e poderão ser esgotadas algum dia. Fontes alternativas de energia no Brasil. As fontes alternativas de energia do Brasil representam 84% da matriz energética, sendo água, o vento, a biomassa e o sol mais utilizadas, gerando as energias hídrica, eólica, biocombustível e a energia solar, respectivamente. Das energias alternativas do Brasil, a energia hidrelétrica é responsável por 63,02% da geração total, seguida pela energia eólica com 9,29% de geração e pela energia biomassa com 8,75%. O Brasil é um dos países mais cotados para a utilização de todo o potencial de fontes de energias alternativas, sobretudo por questões socioeconômicas que irão contribuir para a geração de empregos, direitos e Olá, comunidade JK, eu sou Letícia Rodrigues Vieira do primeiro ano B e irei apresentar a crise energética no Brasil. Uma crise energética é correspondente a problemas relacionados a fatores causados por suas combinações. Os mesmos podem possuir fatores por ordem natural e estrutural que afetam a geração de energia elétrica em uma determinada localidade, deixando de responder à demanda e causando assim uma sobrecarga no sistema. Uma das principais causas da crise energética no mundo é decorrente da progressiva falta de recursos energéticos, havendo também uma plena busca para que a emissão de gases tóxicos na atmosfera seja minimizada, mas sem um planejamento. Já os fatores da crise energética no Brasil, ela é marcada por vários deles, pelos políticos, pelos econômicos e ambientais, que estão diretamente relacionados com a dificuldade do país em manter o seu abastecimento de energia. O ano de 2021 foi marcado pela escassez de chuvas em grande parte do território brasileiro. Logo, há uma dificuldade em manter a produção de energia do país, que ainda é muito dependente de redes hidrelétricas. Olá pessoal, eu sou Emily Vitória, aluna do primeiro ano B, e estarei apresentando sobre o que é energias renováveis, ou seja, é a energia da natureza. São as fontes. Boa tarde, nós alunos do Colégio Jorge Cury vamos fazer umas perguntas ao operador João Bosco do SAAI. Boa tarde. Boa tarde. Como que funciona a decantação da água? A decantação da água é um reservatório que nós temos. Toda a água tratada ela é reservada, decantada, para posteriormente ser bombeada para a rua. Ok, obrigado. Como ocorre a desinfecção da água? Ela é feita através do clorogás, para matar as bactérias. O que é após alcalinização? Nós não trabalhamos com isso. Ok. Como funciona a floculação da água? A floculação ela só é feita quando estamos usando o sulfato de alumínio. Mas, portanto, ultimamente não estamos usando, porque o sulfato de alumínio só é usado quando a água está barrenta no rio, para tirar a turbidez da água, e no momento não está sendo usado. Isso é no floculador. Você usa o sulfato de alumínio, chega lá, liga os mexedores e fica floculando para pegar as partículas pesadas e descer, para poder deixar a água cristalina. Como é feita a adição da água? Através de adutora, né? Nós temos uma adutora que ela é feita por gravidade e tem uma adutora ao lado do Chico Priquito que é bombeada. Funciona a captação da água? Nós temos dois sistemas de funcionamento. Um é através
do Chico Priquito, que é bombeado, e outro é através do canal Serra da Batateira, que é por gravidade. Como é feita a filtragem? A filtragem ela é simples. Aqui nós trabalhamos com 2 tipos de filtragem. Nós temos um sistema de filtragem que é lá na ETA São Francisco, que é de cima para baixo, e o daqui que é de baixo para cima. E aí é o seguinte, a água ela vem bruta e é passada pelo filtro. E aqui é a mesma coisa, ela já vem tratada e é passada pelo filtro. Como é feita a fluoração da água? Ela é feita através do sulfato de alumínio. Você aplica o sulfato, ele pega todas as impurezas e começa a flocular e joga para baixo todas as impurezas da água. Como é feita a fluoração da água? Infelizmente aqui em Sobradinho nós não trabalhamos com flúor. Vou explicar para vocês aqui como é o funcionamento da ETA São Joaquim. Antigamente nós tínhamos um sistema de tratamento que era aqui. Aí nós aplicávamos o cloro, aplicávamos o sulfato de alumínio e a cal. Aí eu vou te dizer quais funções. Primeiro, o cloro é para matar as bactérias e cloros fecais. O sulfato de alumínio ele é para tirar a turbidez da água. Quando está vindo água, aí o que acontece? Fica barrenta, né? Que a gente chama barrenta. Aí quando a água chega na sua casa, ela não chega cristalina. Então essa função é o sulfato